Oi, pessoal, bom dia. Hoje chegamos ao nosso 14º dia de devocional de Advento e hoje é domingo, um dia muito especial para nós cristãos, um dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, e o dia em que nós consideramos o dia do Senhor, que nós louvamos ao Senhor, que nós vamos adorar ao Senhor. E se você está assistindo esse vídeo antes de ir ao culto, antes de ir buscar o Senhor em comunidade, eu acho que vai ser muito proveitoso, porque você vai poder usar da meditação de hoje para estar com o coração preparado no culto. Hoje eu queria convidar vocês para meditarem no Salmo 98, que diz o seguinte: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trompeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Esse salmo começa falando que o Senhor anunciou a sua vitória e a sua justiça às nações, e que ele se lembrou do seu amor leal a Israel, da fidelidade dele, e todos os confins da terra viram a sua vitória. Nós sabemos que a vitória do Senhor é Cristo. O Filho dele é aquele que conquista a vitória. E nos últimos 2 dias nós temos visto que diante do Filho de Deus, diante da vinda do Cristo, do advento de Jesus, nós precisamos ter um tipo de reação. E essa reação sempre vai envolver a adoração. Nós somos diariamente convidados, assim como esse salmo diz, a cantar ao Senhor um novo cântico. As maravilhas de Deus que fluíram da vinda de Jesus até nós, elas devem inspirar em nós diariamente um novo cântico. E veja que aqui ele não está falando de um cântico igual, que nós repetimos sempre a mesma coisa, que nós temos sempre a mesma reação, mas existe um cântico, uma nova adoração, um novo louvor que nós devemos prestar ao Senhor diariamente. As misericórdias dele, a maravilha da vinda dele são suficientes para que a gente adore a ele eternamente com novos cânticos, para que nós sejamos inspirados, para que o nosso espírito seja inspirado a louvar ao Senhor cada dia de uma forma diferente e exaltar o nome dele por aquilo que ele fez, porque ele tem um amor leal e ele é fiel. E ele veio e nos salvou e nos redimiu. O juiz chegou. Esse salmo fala que a natureza adora ao Senhor. A natureza, ela exalta o nome dele por causa da vinda dele, por causa da justiça dele que chegou à terra. Então, o mar ressoa e tudo que nele existe louva a Deus. Rios batem palma, os montes cantam de alegria. Então, se a natureza louva ao Senhor dessa forma, quanto mais nós, suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança, deveríamos adorar a ele e louvar o nome dele por causa da vinda do Messias. E é interessante que esse salmo se inicia falando sobre o anúncio da vitória de Deus, sobre a vinda de Cristo, né? Então ele é um prenúncio da vinda de Cristo e ele termina anunciando a volta dele. Então ele começa falando de uma salvação, mas ele termina falando do juízo. Ele diz que ele vem julgar toda a terra. Então nós vemos o início e o fim do ministério de Cristo. Nós temos a promessa de que ele voltará e que ele voltará como um juiz justo. Por isso nós devemos vigiar a forma como nós vivemos, o que nós temos feito dos nossos dias, mas também adorar a ele, porque nós fomos salvos e porque ele volta para nos resgatar e redimir completamente. De novo, se confirma a nós que o advento ele aponta para a vinda de Cristo, mas também para a sua volta, para o seu retorno, e a gente não pode separar uma coisa da outra. Jesus nasceu como um bebê santo, viveu como homem, isso é maravilhoso, mas ele também morreu, ele cumpriu o seu propósito, ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus e ele voltará. E esse deve ser o anseio do nosso coração e o foco de como nós vivemos a nossa vida. Então, no Natal, mas não apenas no Natal, e sim durante todo o ano também, nós adoramos, nós cantamos, porque nós temos um rei que reina e nós temos um juiz que vem.
Ele nos lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade. Ele nos salvou e nos redimiu. E agora nós temos um novo cântico a dar a Ele todos os dias da nossa vida. Então, hoje que você possa se unir a toda a terra, a toda a natureza e louvar ao Senhor, cantar com tudo que você tem, exaltar o nome dEle por quem Ele é, porque Ele veio e porque Ele retornará. Se você ainda vai celebrar o seu culto, vá na paz do Senhor e com um coração cheio de alegria, exultante por aquilo que Ele fez. Não se contente em adorar a Deus de forma mecânica, adore a Ele de forma extravagante. Ofereça o melhor que você tem no dia de hoje e amanhã você terá um novo cântico. Que Deus abençoe seu domingo.